Boa tarde. Nada melhor do que refletir nas palavras das próprias pessoas. Do ministro Alexandre de Moraes, do nobre deputado Jefferson, de Alexandre Frota. Existe ainda a notícia de que o senador Pacheco seja primo de Aécio Neves, aquele que gosta de dizer, ô justiça dos meus sonhos. E, é claro, ligado a Anastasia, senador. A questão é saber se Lira vai se acovardar, porque do Senado já estamos com medo. Outro detalhe, a composição da mesa de Lira não é tão bolsonarista. Aliás, se eu visse lá do Amazonas, não sei se seja chegado, por exemplo, a Bolsonaro. Temos muita água para rolar. O povo tá gemendo. Porque só de tocaia, só tocaia. Que o ministro Alexandre, pelas próximas 2 décadas e meia, será um extraordinário ministro do Supremo Tribunal Federal. Quanto custa tirar a queima-roupa nas costas de cada ministro filho da puta do Supremo Tribunal Federal que queira acabar com a prisão da segunda instância? Se acabarem com a prisão em segunda instância, só nos resta jogar combustível e tocar fogo no plenário do Supremo Tribunal Federal com ministros Barbies dentro. Aonde está? Moraes quis fazer, quis mostrar que rasgando um pedaço da toga dele, ele podia me calar, me botar uma mordaça, rasgou a toga, me bota uma mordaça, amarra. Mas ele está enganado comigo. O Alexandre de Moraes tem que entender que comigo o buraco é mais embaixo. Eu já criei 3 filhos, eu tenho 6 netos, já plantei árvores, já escrevi um livro, já gravei um CD, já estou com 67 anos. Vou enfrentá-lo de igual para igual, mesmo porque eu não acho que ele seja moralmente superior a mim. Um homem que era o advogado do PCC, primeiro comando da capital, em São Paulo, que reúne os criminosos do entorpecente, os mais ricos do Brasil, e que mandam matar lá de dentro da cadeia policiais civis, policiais militares e policiais penitenciários, o advogado do PCC, que desgraçadamente foi indicado por um partido político para ser ministro do Supremo, não tem qualidade moral, intelectual superior a mim. Eu não o respeito como ministro do Supremo Tribunal Federal, porque penso que ele envergonha a corte. Que o ministro Alexandre, pelas próximas 2 décadas e meia, será um extraordinário ministro do Supremo Tribunal Federal. Hoje é dia de eliminação na casa mais vigiada do mundo, a casa da Mãe Joana, mais conhecida como Brasil. Lembrando que o mais votado vai ser eliminado, ou melhor, preso. Hoje estão no paredão 3 parlamentares. A primeira deles é uma velha conhecida nossa, Flor de Lis, que além de ser uma flor, é também pastora, cantora gospel, mandante do assassinato do próprio marido com 6 tiros de forma brutal, tá enfrentando o paredão pela primeira vez. Também tá no paredão o Chico Rodrigues, 30 anos de vida pública e 33 mil reais na cueca, flagrado pela Polícia Federal, hein, Chico? E completando o paredão de hoje nós temos Daniel Silveira, que tá no paredão por ter assassinado tá no paredão porque encontraram 33 mil... Sim. Ele tá no paredão pelo delito gravíssimo, o atentado perigosíssimo à democracia, o crime hediondo de falar o que pensa sobre o STF. Realmente é inaceitável, né? Como o delito foi contra o STF, ninguém melhor que o próprio STF para denunciar, receber a denúncia, julgar e dar a sentença. É assim que funciona aqui na casa da Mãe Joana. Como vocês sabem, tem participantes que durante o programa conquistam a imunidade, mas nem a imunidade parlamentar foi o suficiente para livrar o nosso eliminado de hoje. Com a maioria esmagadora de apenas um voto do próprio Alexandre de Moraes, Daniel Silveira, vem pra cá, você tá preso por magoar o STF, vem pra cá!
Esse país caminha para o ralo a passos largos. Temos que convocar a nação para ir às ruas e implorar, talvez, pela intervenção militar no Brasil, que as Forças Armadas tomem conta desse país. Temos que resetar o Brasil e recomeçar a partir de 1964 novamente. A corte acovardada abriu caminho para o caos. Medo de ter seus esquemas revelados por Lula fazem esses ministros conspirarem a seu favor. Vocês do STF são a prova escarrada de que essa corte é uma vergonha, uma palhaçada, um câncer para o Brasil. O Supremo Tribunal Federal está envergonhando o país. Essa liminar vagabunda, esdrúxula, vergonhosa, é um afronto, é um desserviço, conseguida sem um rascunho e em cima de uma armação. Se ninguém fala, eu vou falar. Uma jogada barata, desonesta, uma jogada corrupta, uma facada no coração dos brasileiros. Por essa defesa sórdida, imunda, reacionária de Luiz Inácio Lula da Silva, o maior ladrão do país. A maioria dos ministros do Supremo Tribunal Federal, que são carreiristas, colocados lá por seus patrocinadores corruptos, decidiram pro habeas corpus desse verme chamado Lula. Vergonha nacional. Com essa decisão, vocês são responsáveis, coautores de tudo de ruim que acontece no país. Que acontece na saúde, na educação, na segurança. Vocês pensam em vocês. Não tem um patriota aí dentro. Bolivarianos, vocês condenaram a nação. Isso é um circo, não é um tribunal. Aqui no Brasil, o crime compensa. Seus funcionários do STF são leais a esse bandido, filho de uma p... Parabéns ao povo brasileiro. Merecemos sim isso que assistimos ontem. E você, Carmen Lúcia, disse representar as mulheres. A senhora não representa as mulheres brasileiras, porque a mulher brasileira não é covarde. A senhora só mostrou ao mundo que ser corrupto, ladrão nesse país vale e vale muito a pena quando se tem o rabo preso. Porque dignidade, sinceramente, este STF não tem. E nunca terá enquanto deverem favores ao maior ladrão da nação. O Brasil chora, o Brasil sangra em suas mãos. A senhora, dona Carmen Lúcia, a senhora tinha tudo para fazer diferente e não fez. A senhora perdeu o respeito do povo brasileiro. Talvez só a guerra salve o nosso país. Com o povo brasileiro nas ruas, não tem quem segure, mas o povo brasileiro é pacato, o povo brasileiro é de boa e jamais vai fazer algo que pudesse acabar com esse STF. É um povo de bem e vocês sabem disso. Aí vocês cospem, sapateiam, somos a maioria. Mesmo assim, ficam todos calados. Agora é lutar ou lutar. Se preciso, dou a minha vida lutando pelo Brasil. Para os meus filhos, para os meus netos, para os seus filhos. Sinal de que talvez a única saída para a luta democrática seja a volta da mobilização. Talvez mesmo a radicalização. Que atendem aos fatos. Os inimigos da liberdade nunca abriram mão do racionalismo, da sujeira e do estelionato. Agora nós estamos diante de um impasse histórico. O STF, que deveria garantir a segurança judiciária, foi o pivô do que podemos chamar do pior momento dessa agonia institucional. Continuem omissos, que em breve seremos uma Venezuela. O povo precisava ir na frente da casa desses ministros, fazer pressão, mostrar que nós não vamos aceitar essa patifaria, pilantragem que fizeram ontem. Eles estão muito seguros de si. Vocês não estão nem aí para a opinião pública. Lula está sendo salvo pelo escudo que comprou com dinheiro roubado do povo brasileiro. E é essa democracia brasileira elege incapacitados que mergulham num país de lambança imunda. Me digam, o que vocês acham? Lula está acima da lei ou o STF se colocou abaixo de Lula? Renan, Juca, Wesley, Joesley, Dirceu, Eike, Aécio, todos soltos. Essa é a lei Lula. Alexandre de Moraes foi vergonhoso. E para terminar, eu achava que eu era o ator pornô, mas a verdadeira pornografia está aí dentro com vocês do STF, sem camisinha, mas de toga. Decretaram o caos jurídico, não há mais nenhuma garantia legal, as leis não valem coisa alguma, está decretado um estado de exceção. Sabe, talvez Lula estivesse correto ao chamar o STF de corte acovardada.
Esses ministros não tiveram sequer coragem de votar o habeas corpus de Lula. Preferiram se esconder atrás de gambiarras jurídicas. O país que dá ao filho tudo o que ele pede, a criança crescerá pensando que terá direito a tudo que desejar. O país que ri quando o filho fala palavrão, a criança crescerá pensando que desrespeito é normal e é engraçado. O país que não repreende por mau comportamento o filho, a criança crescerá pensando que não existem regras na sociedade. No Brasil, onde a mulher do ano é trans, onde uma vereadora da noite para o dia vira Madre Teresa de Calcutá, onde o corrupto não fica preso, fica na mansão, sambando e jantando na churrascaria, ou lançando o canal no YouTube para dar consultoria. No Brasil, onde o senador ameaça o povo, a senadora amante rouba, corrompe e quer reeleição. No Brasil, onde o crime compensa, onde a impunidade é legal. No Brasil, onde decidem que seu filho pode ser filha. No Brasil, onde pedem o fim da polícia militar. No Brasil, onde os maiores cafetões e prostitutas estão no Congresso. No Brasil, onde ator que mata atriz vira pastor. No Brasil, onde pai e a madrasta jogam a filha pela janela e a madrasta é solta no dia da criança. No Brasil, onde a filha esmaga a cabeça do pai e sai para comemorar o Dia dos Pais. No Brasil, onde o goleiro pica a amante e sai no Dia Internacional da Mulher. No Brasil, onde o maior ladrão e vagabundo, depois de roubar, diz que tudo é do amigo e ainda quer ser presidente. O que esperar de um STF? Não se deixe enganar pelos cabelos brancos. Os canalhas também envelhecem. Aqui o meu desagravo também ao Fachin, que juntamente com o ministro Barroso, Fux, Carmen Lúcia e Rosa Weber, constituem o sal da terra dentro daquele tribunal. Portanto, não existe nada que eu concorde da parte do que foi falado pelo deputado. Porém, ele utilizou de uma prerrogativa no artigo 53, que é a inviolabilidade das suas opiniões e palavras. Ele, como representante do povo, tem todo o direito de emitir as suas opiniões, ainda que sejam as mais escatológicas e as mais impróprias e mais injustas que tenham sido. É um direito, quase que um dever dele, de opinar sobre as matérias que interessam ao país. Portanto, ele não violou nenhuma lei, ele se valeu da Constituição e, portanto, o que se acusa, que o ministro Alexandre de Moraes acusou, é do crime de opinião. O crime de opinião inviolável dele e que, portanto, não é crime nenhum. Houve um abuso, se houve abuso, foi da parte do ministro Alexandre de Moraes ao decretar sua prisão, agora, pelo visto, ratificada pelo próprio Supremo no seu colegiado. Agora, a prisão, conforme foi apresentada, teria fundamento na Lei de Segurança Nacional sobre o crime de subversão da ordem pública, e uma lei que vem da época da ditadura e que tem aí uma leitura que causa, em algum momento, divergências aí de avaliação. O senhor acha que não se enquadraria nem nessa situação? O senhor disse que discorda das afirmações feitas pelo deputado. Caberia algum tipo de punição e processo em função do que ele fez? Bom, primeiro é uma ironia, não é? Porque diz que o tal do deputado atentou contra o regime democrático. E o ministro Alexandre de Moraes utiliza uma lei da ditadura. Ele tão envergonhado estava no seu despacho que não declarou lá a Lei de Segurança Nacional. Ele pôs lei tal de 1972, mostrando que ele tem vergonha de dizer que está utilizando uma lei da ditadura para dizer que o deputado estava querendo realmente propor a ditadura. Eu já estive conversando com os integrantes da Força Tarefa. O que eles dizem é o seguinte: os próprios advogados dos colaboradores não querem que os seus clientes falem sobre os juízes. Porque fala sobre os juízes ficam
e o advogado se inutiliza, porque o juiz nunca mais perdoa. E existe o espírito de corpo. Então o advogado não quer que haja denúncia. Sem a denúncia, fica difícil, fica muito difícil. Que o ministro Alexandre, pelas próximas 2 décadas e meia, será um extraordinário ministro do Supremo Tribunal Federal.